Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela Costa e estarei acompanhando vocês nesta aula de hoje. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Hoje é a nossa aula de número 7 e nós teremos revisão e avaliação. Então, nós vamos agora revisitar os conteúdos que nós vimos nesta unidade. Olá! Vamos então recordar, revisitar os conteúdos que nós vimos, nesta jornada pelo mundo das artes. Então, a gente viu muita coisa sobre arte e a gente conversou também sobre a arte lá no início, lá na pré-história. O que era essa pré-história? Também conhecida como era ágrafa, porque não existem registros escritos do que aconteceu naquele momento. Então, todos os registros que a gente tem são elementos que foram encontrados, Então, o fazer artístico, ele acompanha a história da humanidade, lógico que com intenções diferentes, O homem pré-histórico, ele não tinha a intenção, não vou ali fazer uma obra de arte, não, ele tinha ali uma funcionalidade, a obra de arte, ela tinha um caráter funcional. Então, um dos períodos que a gente conversou foi o período paleolítico. No período paleolítico, o homem produz arte desde antes da invenção da escrita, lá por volta do ano de 4.000 anos antes de Cristo, que é quando a gente tem ali os primeiros registros da escrita. As pinturas e desenhos mais antigos datam do período paleolítico ou idade da pedra lascada. Então, os registros que a gente tem, os primeiros registros, que são os mais antigos, das pinturas, dos desenhos rupestres, eles datam aí desse período paleolítico. O homem desse período, ele era nômade, ele não fixava a residência, ele vivia da caça e, para isso, construía instrumentos de pedra lascada, por isso que a gente tem aí uma referência à idade da pedra lascada, ossos e madeira. Então, nesse momento da história, o homem, ele era nômade, ele ficava ali porque ele não sabia cultivar. Então, quando acabava no entorno dele todos os elementos que faziam a sua subsistência, ele era obrigado a mudar a sua localidade. Então, daí vem nessa nomenclatura que ele era nômade, porque ele vivia da caça. Outro período que nós vimos da pré-história é o período neolítico. Ao longo de todo o período paleolítico, o homem desenvolveu uma série de habilidades físicas e técnicas que lhe permitiram aprimorar a sua vida na Terra. Contudo, o aspecto rústico desses instrumentos lhe permitia realizar um grupo bastante limitado de intervenções na natureza. Em geral, o indivíduo desse período histórico assegurava sua sobrevivência coletando alimentos oferecidos pela natureza ou realizando outras atividades, como a pesca e a caça. Então, a gente já tem aí um outro período da pré-história. O homem, ele vai desenvolvendo as suas habilidades, ele vai se aprimorando até a gente chegar aí na idade dos metais, que é uma outra idade, outra fase, da pré-história. E o que aconteceu na idade dos metais? Foi um período importante em virtude de o desenvolvimento de artefatos ter evoluído bastante, proporcionando ao homem melhores condições de vida, visto que agora era possível fabricar objetos de metal. Olha aí a relação com o nome do momento, a idade dos metais. Ele começa a fabricar objetos de metal para uso na agricultura, aumentando a produção. Os objetos feitos de cobre, bronze e ferro consistem em ferramentas rústicas para trabalhar no campo, como enxadas e arados, ou seja, o homem ele já desenvolve a técnica do plantio e da colheita, então ele não é mais nômade, ele começa a fixar a sua residência, ele cria ali o conceito de comunidade, ele consegue estabelecer ali as suas plantações, então ali ele já começa a desenvolver os instrumentos que ele faz agora de metal, daí o nome dos metais, proporcionam outras coisas para eles. Eles conseguem já desenvolver melhor tanto o plantio quanto a colheita. Então, a gente viu que na pré-história teve esse processo, de transformação. O homem ele vai descobrindo as suas habilidades, ele vai tendo necessidades diferentes e isso vai
se apresentando também no seu fazer, que hoje a gente vê que é um fazer artístico, mas para ele não, tinha um caráter funcional ali. Nas pinturas rupestres, aquelas pinturas que a gente tem ali na parede das cavernas, acredita-se que era também o registro de atividades que aconteciam, cenas de caça, ou também, né, existem pesquisadores que acreditam em um caráter mitológico, que eles faziam aqueles registros com a intenção que aquela cena acontecesse. E continuando a nossa viagem pelo mundo das artes, nós chegamos aonde? No Egito. A civilização egípcia era organizada de modo que a religião determinava as ações políticas e a função das classes sociais. Os egípcios eram politeístas, eles acreditavam na vida após a morte e consideravam o faraó um representante de Deus na terra. Após a sua morte, os faraós eram enterrados em suas próprias pirâmides. Em 1822, quando o francês Jean-François Champollion decifrou os hieróglifos, a escrita sagrada da Pedra de Roseta, foi possível compreender a cultura egípcia. Olha só, a gente já tem aqui uma cultura onde a religião determinava as ações políticas, né? O contexto social também era tudo determinado pela religião. E um dos elementos mais conhecidos, mais famosos aqui da nossa cultura egípcia são as pirâmides. E aqui a gente tem as 3 pirâmides, aqui as maiores, que são as mais conhecidas, que seria a pirâmide de Menkaure, que seria Miquerinos, a pirâmide de Khafre, que seria Khefren, e a pirâmide de Khufu, que é de Quéops, que é conhecida também como a Grande Pirâmide de Gizé. Então essas 3 pirâmides, Quéops, Khefren e Miquerinos, elas são uma referência, né? E aqui a gente também tem as pirâmides das rainhas. A gente percebe até a diferença de tamanho, olha só. Como essa questão da cultura egípcia, né? Da presença, da força do faraó era tão imponente que a gente vê até no tamanho aí das pirâmides. Então a gente tem esse elemento muito forte da arte e da cultura egípcia, a gente tem nas pirâmides, e a gente tem também uma pintura com elementos muito característicos, sempre deixando a imagem do faraó, sempre, né, em tamanho maior para trazer essa imponência. Então a gente viu que foram momentos diferentes da história da arte, então eles têm características diferentes. E no decorrer da nossa conversa nós falamos um pouco sobre o cubismo. Vamos lembrar o que foi o cubismo? Ele teve origem com as artes plásticas e depois se espalhou por outras manifestações artísticas, como a poesia e a literatura. Ficaram evidentes as influências das máscaras africanas e da teoria de Cézanne, que tratava as formas da natureza com as geométricas. Mas os cubistas foram além, representando as faces do objeto no mesmo plano, ou seja, eles pintavam a vista lateral e superior, por exemplo, no mesmo plano disposto à frente do espectador. O artista cubista, ele trazia para a gente essa sensação de volume, justamente pela técnica que ele utilizava, essa representação das faces do objeto. Representava-se um objeto tridimensional em um mesmo plano, ou seja, ele representava a altura, a largura e a profundidade no mesmo plano, por meio do uso de linhas retas e formas geométricas, sem a preocupação com a aparência de realidade. Aí o cubista ele se desprende um pouco da retratação da realidade. Portanto, o cubismo tem como característica a renúncia da perspectiva. Olha aqui um elemento importantíssimo do cubismo, a geometrização das formas e o uso de cores neutras, como branco, preto, cinza e tons de castanho e ocre. Essa geometrização das formas é um elemento crucial para a gente perceber o cubismo. E o cubismo, enquanto movimento artístico, ele também passou por um processo de transformação. Esse movimento ele foi dividido em 2 fases. A gente tem o cubismo analítico, que aconteceu por volta de 1909, e o sintético, em 1911. A vertente analítica caracteriza-se pela decomposição dos elementos que fazem parte da obra, com a preocupação de se oferecer a visão total de todos os ângulos e lados, numa sequência de planos sucessivos e sobrepostos. Então, no cubismo analítico, eles fizeram uma decomposição tão grande, né, dessas obras, utilizando ali as formas geométricas, chegou um momento que eles não conseguiam mais identificar o que era.
Então aí a gente chega aí num outro momento do cubismo, onde os artistas tentam recompor essas obras de arte. Então um dos elementos importantíssimo para a gente ter em mente quando a gente fala do cubismo é a utilização das linhas e é a utilização das formas geométricas. Então, quando a gente observa uma obra cubista, a gente consegue identificar ali a utilização, a decomposição em formas geométricas e a utilização das linhas na composição artística. E a gente falou de um outro movimento artístico também, que foi o abstracionismo. A principal característica da arte abstrata é o distanciamento da realidade e a necessidade de expressar sensações apenas por meio de cores e formas. Este movimento divide-se em abstracionismo lírico, que é o expressivo, né, ou o geométrico. O abstracionismo lírico foi influenciado pelo movimento expressionista e surgiu na Alemanha com o movimento Bleu Ritter, já citado anteriormente, fundado por Kandinsky, Paul Klee e Franz Marc. Ou seja, a gente tem aí o abstracionismo lírico e o geométrico. Basicamente, o geométrico ele vai ter ali uma relação com figuras geométricas na sua composição. Já o expressivo não, ele traz ali a sua questão expressiva, né? Já trazendo a origem da palavra. Então, o abstracionismo ele se desprende da realidade. O artista abstracionismo ele não tem a intenção de fazer uma representação da realidade. Não vou pintar esta árvore aqui exatamente como ela é. Não, ele é abstracionista. Ele não tem nenhuma preocupação em representação com a realidade. Então ele vai evoluindo dentro da sua composição da forma que ele acha mais confortável, né? O que ele está querendo trazer para a sua obra de arte. Então olha só, a gente viu dois movimentos artísticos distintos, mais uma vez ressaltando que eles vão se transformando de acordo com as necessidades dos artistas estarem se comunicando, se expressando. E quando a gente fala de arte, a gente não consegue se dissociar de cultura. Tá, mas o que é cultura? A cultura diz respeito a tudo aquilo que caracteriza a existência social de um povo ou nação, ou então de grupos no interior de uma sociedade. Quando a gente fala de cultura, é aquilo que caracteriza a nossa existência dentro de um contexto, dentro de uma sociedade. E alguns dos elementos da nossa cultura é a nossa dança, não é verdade? A dança é uma das formas de comunicação mais antigas que existem. Pois antes mesmo do homem começar a falar, ele realizou movimentos. Nós somos movimento e a vida é movimento. Então o início da dança está com o início da civilização e com o início do homem, por ser uma forma de expressão e comunicação que de forma simples consegue representar os pensamentos e sentimentos mesmo antes da fala. Ou seja, mesmo antes da gente falar, a gente já se movimenta. A gente pode pensar nos bebês. Os bebês, eles demoram para falar, mas eles já nascem se movimentando. Então, o movimento é inerente ao ser humano, né? Então, a dança, ela vai nascendo dessa necessidade de se movimentar. E a dança, ela passou também por esse processo de transformação e ela começou a fazer parte de uma forma de comunicação, uma forma de expressão da nossa cultura. Então, olha só, as festas e a renovação da tradição. Já sabemos que a dança é uma manifestação desde os primórdios para os rituais, comunicação e expressão. E ao longo do tempo, diferentes povos foram criando outros rituais. Dessa forma, tradições festivas foram surgindo, como, por exemplo, o carnaval. E a gente vai ver muitas danças, né? A dança são diferentes tipos de manifestação, como a gente está vendo aqui, olha só, são tipos de danças diferentes. Cada cultura tem uma manifestação diferente, é muito importante a gente entender e respeitar essas diferenças. Porque cada cultura, cada sociedade, a gente viu que a cultura é o que nos faz fazer parte, né, de uma comunidade. Cada um vai ter ali a sua expressão na dança. E agora vamos falar mais especificamente, por exemplo, na América do Norte. Aí a gente já vai para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o berço do break dance, ou breaking. Esta dança urbana teve origem em Nova York, criada em 1960 por afro-americanos, latinos e imigrantes da região, especificamente nos bairros do Bronx e Brooklyn. Essa dança faz parte da cultura hip hop. Então, o break dance, ou breaking, ele é uma dança característica dos Estados Unidos, lá na América do Norte,
Ele é uma parte do hip hop, né? Então ele tem uma movimentação muito específica, né? E a gente tem os dançarinos de breakdance que eles precisam fazer evoluções lá dentro da sua composição com movimentos específicos. Já na América Latina e no Caribe, como é que a gente tem de dança? Na Colômbia, encontramos a cúmbia, que começou na região do Caribe. É uma mistura entre a cultura indígena, africana e hispânica. O seu nome vem da palavra africana cumbi, que significa celebração. Ela representa o namoro do homem à mulher. Olha que legal, já tem um contexto aí, né? A cúmbia, que é essa dança da América Latina, do Caribe, ela já representa aí a relação do namoro do homem com a mulher. Já é uma forma de expressão da cultura latina. E na Ásia, vocês lembram? Olha só, a dança do dragão originou-se na China por volta da dinastia Han, que ela aconteceu entre 206 a.C. até 220 d.C. E seu propósito é possivelmente atribuído aos preparativos ligados ao plantio e à colheita. Olha aí, um movimento, né, ligado aí ao plantio e à colheita. Mais tarde, por volta da dinastia Song, que foi de 960 d.C. a 1250 d.C., já era bem conhecida e constante em festas populares. Por consequência, devido à presença entre o povo e a representatividade simbólica do dragão como ser celestial que evoca o poder sobrenatural, a benevolência, a fertilidade, a vigilância e a dignidade, sua imagem foi adotada por imperadores e conectada diretamente à autoridade imperial, ou seja, grande força e autoridade. A gente já vê que na Ásia a dança ela foi se transformando e esse contexto, essa representatividade do dragão, ela já vai trazendo uma leitura diferente no passar dos anos. Mais uma vez, isso é uma questão cultural. E na África, como é que é a dança? Os Maasai, que vivem em Quênia e Tanzânia, são caracterizados por sua dança bem conhecida. Os homens estão dando saltos incrivelmente grandes, enquanto os outros cantam. Quanto mais alto eles saltam, melhor condições físicas apresentam. É um ritual para impressionar as mulheres e para elas escolherem com quem se casar. Olha que interessante, gente. Um ritual que lá existe uma grande apresentação dos homens e eles ficam saltando enquanto outros estão cantando. E eles querem impressionar as mulheres. E é naquele momento que eles vão mostrar ali a sua desenvoltura. Então, eles já têm a dança também nesse caráter ritualístico, né? Faz parte de um ritual. E na Europa? Flamenco é uma das danças mais populares da cultura espanhola. Ele foi desenvolvido na Espanha, mais especificamente em Andaluzia, Extremadura e Múrcia. O flamenco é um tipo de arte em que a expressividade dos intérpretes é bastante característica. Isso se dá a partir dos gestos feitos pelas mãos, nas expressões faciais, na marcação ritmada do sapateado, na ênfase dada aos movimentos com os pés e na interpretação vivaz dos sentimentos expressos nas canções. Sejam eles de dor, alegria, desprezo, amor, etc. Desse modo, pode-se dizer que essa é uma expressão artística carregada de emotividade. O flamenco, ele é emoção, né? Quando as pessoas estão dançando o flamenco, a expressividade através das mãos, ela é muito intensa. Traz esses sentimentos, essas emoções, seja na música, seja na movimentação, seja na expressão facial e seja nas mãos. Então, a gente recordou um pouco do que nós vimos nesta unidade do Componentes de Arte.